Como eu montei minha academia do absoluto zero. Meu nome é Cleberson e eu estou gravando uma sequência de vídeos contando de como foi construir essa academia do absoluto zero. E hoje eu vou contar como foi a compra dos aparelhos. Então, seguindo a lógica dos 3 pilares que eu comentei no outro vídeo, que é não ter pressa, não dever nada para ninguém e não ter sócio, eu tinha que me virar para conseguir dinheiro para comprar esses aparelhos. E a compra dos aparelhos se encaixa em 2 dos 3 pilares, que é não ter pressa e não dever nada para ninguém. Definitivamente eu não tinha condição de comprar todos os aparelhos de uma vez só. Então a solução que eu achei foi comprar aos poucos. E dentro dessa condição, eu tive que achar uma forma de comprar aparelhos que condizia com a minha realidade. E na verdade, era não ter o dinheiro. Então, como eu sabia que eu não conseguia guardar dinheiro, eu já tentei várias vezes, eu tive a ideia de comprar os aparelhos aos poucos. Juntava uma grana e quando surgia uma oportunidade, eu ia e comprava o aparelho. Não vá pensando que eu comecei investindo 1.000, 2.000, que nada. Eu comecei investindo R$150, R$200, 50. Por quê? O que eu precisava era de algo palpável. Talvez você possa achar isso besteira, que devia ter guardado dinheiro, coisa e tal, mas realmente eu estava lutando para ter algo palpável para eu ver aquilo acontecendo. E também essa foi a forma que eu achei para mim conseguir realmente concluir o meu objetivo. Então, meu pensamento era esse. Se eu tinha um aparelho, se eu tinha aquela tal coisa, e se eu via isso ali fisicamente, isso acabava me dando mais ânimo para ir atrás de mais. E uma vez que eu comprava, praticamente era um dinheiro investido que não tinha volta. Talvez você ache besteira de eu ter que comprar o aparelho, podia ter guardado dinheiro, comprado coisas melhores, mais quantidades, mas foi uma forma que eu achei que eu conseguia fazer, porque em vários momentos eu tentei guardar algum dinheiro e sempre surgia algum motivo para eu lá gastar o dinheiro. O carro estragava, ou a doença, alguma coisa acontecia que aquele dinheiro tinha que ser gasto. E quando eu comprava o aparelho, comprava as peças que eu precisava e tinha oportunidade, isso não acontecia. Dessa forma, quando surgia uma oportunidade e eu tinha o dinheiro, eu ia lá e comprava aquilo que eu podia comprar. Então não esperava eu ter juntado 5.000, alguma coisa assim parecida, para ir poder lá comprar alguma coisa. Dentro da minha condição, eu achava oportunidade e comprava os aparelhos. Muitas vezes eu não tinha o dinheiro que precisava e tinha uma oportunidade muito boa. Na verdade, a maioria das vezes foi assim. O cidadão ia lá, anunciava tal produto e eu não tinha dinheiro total. Eu pedia desconto. Ah, você faz por tanto? Jogava um preço bem abaixo, né? O aparelho era 3.000, eu lá e jogava para 1.000. Aí, claro que ele não ia vender. Mas eu sei que aparelho de academia não é fácil de vender. Então, muitas vezes ficava 2, 3 meses o mesmo aparelho para venda. O que eu fazia? Oferecia um valor menor, ele não aceitava, e assim eu ia ofertando. Cara, eu era muito chato, muito chato. Então, muita gente chegou a me bloquear, mas eu abri outras contas e acabava oferecendo também, mesmos valores. Então, o pessoal me bloqueava, me xingava, porque, você é louco, isso aqui acha que é brinquedo, muita coisa me falaram. Mas perguntar, até onde eu sabia, não ofendia, mas ofende. Assim eu fui comprando os aparelhos, né? Quando surgia uma oportunidade, eu ia lá e comprava. Aproveitar e vou contar a história do primeiro aparelho com o pontapé inicial, que foi a compra de umas barras e algumas anilhas. Para ser mais exato, foi essa barra aqui que eu comprei, que foi o início de tudo. E algumas anilhas. 2 anilhas de 5 e 4 anilhas de 3. Quando fui comprar isso aqui, foi do outro lado da cidade. Ele falou que comprou a barra e as anilhas para treinar em casa na pandemia. E acabou ficando só juntando poeira. E perguntou se eu ia treinar em casa. Que ele não conseguiu. Ele falou, tem que ter empenho para treinar em casa.
Eu falei que não, estava montando uma academia e ia usar isso na minha academia. Ele perguntou se eu já tinha alguma coisa, algum aparelho. Eu falei, eu tenho, agora tem esse aqui. O meu primeiro aparelho são esses aqui. Ele riu, né, brincou lá, coisa e tal, achou graça. Eu falei que era verdade. Aí ele ficou mais sério, desejo sorte, mas meio sarcástico assim, sabe? E naquele dia eu fui pensando, até voltei para casa pensando nisso, mas não, isso aqui é o primeiro passo e eu vou continuar comprando e vendo o que vai dar. Mas essa aqui foi a minha primeira compra. Essa academia começou com uma barra de pump e algumas anilhas. E um cara desacreditado, que no caso não era eu, era o cara que me vendeu. Aí detalhe, eu chegava em casa, comprei várias dessas aqui, assim. Chegava em casa, comprava latinha de spray preto, pintava, orgulhoso. E no fim, não adiantou nada, porque enferrujou tudo. Porque as primeiras coisas que eu comprei, então ficou 2 anos e meio parado, eu tive que repintar tudo. E foi dessa forma que eu fui comprando os aparelhos. A minha ideia era comprar tudo usado. Então, eu a todo momento estava vasculhando o Marketplace, o OLX, aparelhos usados. Todo o tempo livre que eu tinha, eu estava pesquisando. Eu estava muito focado nisso, muito. Eu ia dormir pensando nisso. Então, esse era praticamente meu momento de lazer. Ficava vasculhando o OLX, vasculhando o Marketplace, procurando alguma oportunidade. Eu sei que muito homem tem esse costume de ficar olhando coisa que não pode comprar na OLX, no Marketplace, e a gente compartilha disso aí também. Outra estratégia que eu usava era salvar os aparelhos que eu queria, e lá para frente eu sabia que eles iam baixar o preço, ou então esperava por isso. Mas em grande parte, ficava 2, 3 meses no OLX, ou então no Marketplace do Facebook, e o preço baixava. Aí ia lá e pedi desconto de novo, com outra conta, mais baixo. Aconteceu várias vezes isso, e isso me ajudou bastante. Persistindo e sendo chato. E outra estratégia que me ajudou bastante foi algumas loucuras que eu tive que fazer para aproveitar as oportunidades que eu via, que era pagar antes de até mesmo ver o aparelho, só por foto. Então, para garantir aquela compra, eu ia lá e pagava antes, porque eu sabia que o preço era muito abaixo do valor e era muito mais fácil alguém comprar antes de mim. Mas antes disso, eu ia lá, pesquisava, geralmente era alguém de uma academia, e pedia o Pix, mas eu sempre solicitava um Pix de CNPJ, mas e era do risco de comprar sem ver o aparelho. E nessa altura do campeonato, eu já sabia que teria que correr alguns riscos para aproveitar algumas oportunidades. Fazia a aposta e esperar que dê certo. Nesse momento, deu a princípio tudo certo, mas teve outros momentos que não deu. Mas enfim, a gente não precisa acertar tudo, mas precisa acertar mais do que errar. Infelizmente, eu acertei mais do que errei. Aprendi muita lição nesse processo. Tenho como exemplo essa cadeira de censura. Eu comprei ela só vendo foto, sem saber como que ela estava. Mas na época não tinha nenhuma cadeira de censura para vender usada. Então essa apareceu. Eu comprei essa aqui por R$1.000. A dona da cadeira de censura só ia liberar ela quando chegasse o aparelho que ela comprou. Mas eu já dei uma parte de entrada, que era o que eu tinha, na verdade. Eu dei R$500 de entrada e o restante eu pagaria quando tirasse ela. Mas antes disso eu pesquisei se era uma academia, fiz o pagamento no CNPJ, mas ainda assim corri o risco. E quem foi buscar nem fui eu, foi um freteiro de confiança que eu mandei lá buscar e ele que me trouxe. Só vi quando já tinha comprado. E essa foi a forma que eu consegui comprar os aparelhos. Comprando aparelhos usados, pesquisando no OLX, no Marketplace, em várias plataformas para conseguir o melhor preço. Oferecendo um valor muito menor do que eles estavam pedindo. Me bloquearam, me xingaram, mas enfim, eu comprei todos os aparelhos dessa forma. Não acertei tudo o que eu fiz, mas porém eu acertei mais do que errei. Tem um ditado que diz que a gente erra todas as bolas que a gente não arremessa. Quando a gente tem medo e não arrisca, a gente já errou. E quando a gente arrisca, não quer dizer que a gente já acertou, mas a probabilidade de acerto é bem maior do que não arremessar. Se inscreve no canal,
para acompanhar o próximo vídeo, que provavelmente vai ser, não tenho certeza ainda, de como conseguir dinheiro para comprar tudo isso. Compartilhe para aquele amigo que quer fazer o mesmo, algo parecido. Isso aqui, essas ideias que eu estou compartilhando com vocês, de como eu fiz, pode ser usado em várias coisas, como carrinho de lanche, mercado, panificador, se você quer montar, loja de celular. Comece com pouco, comece pequeno e tenha ambição de crescer ainda mais. Essa academia aqui, ó, logo logo vai estar muito maior e eu vou compartilhar tudo como foi aqui. Então, até o próximo vídeo, que tem muito mais.